uma das questões até que eu tenho falado muito, e alguns amigos acabam não compreendendo muito bem isso, né? Então eles perguntam para mim, Bacelar, que coisa boa, quer dizer então que você vai ser presidente da AMB e você vai ganhar mais com isso? Eu digo, não ganha mais. Ah, isso é bom para a sua carreira, logo você vai ser desembargador? Não é bom para a minha carreira. Mas qual que é o propósito de você querer alguma coisa que não te traz benefícios para a carreira? Na verdade, é um desafio muito grande. A Associação dos Magistrados Brasileiros é a maior associação de magistrados do mundo. Congrega todos os juízes, até juízes do trabalho, juízes federais, juízes militares. E é possível construir um Brasil melhor, e eu acredito nisso. É possível construir um Brasil melhor fortalecendo o juiz. O juiz forte pode transformar o país em um país melhor. Então a minha vontade é poder trabalhar esse magistrado que, sendo forte, vai prestar o melhor serviço para a sociedade. Então, sempre quando se fala em um juiz, tem que se imaginar o juiz que nós queremos para julgar o nosso caso. Então, se me perguntarem qual é o juiz que eu quero para julgar o meu caso, eu quero um juiz feliz, eu quero um juiz capacitado, eu quero um juiz bem formado, um juiz pé no chão, um juiz humanista. É esse o juiz que nós queremos para o Brasil. E penso que, como presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, eu vou poder construir esse projeto, juntamente com todos os estados brasileiros. Ok. Então, Bacelar, o juiz, de uma maneira geral, ele está sempre julgando com base nos anseios da sociedade, né? Agora, quais são os anseios da magistratura, por exemplo, dos juízes, né? Cada uma das associações dos segmentos da justiça brasileira tem também algumas associações específicas. Nós temos a ANAMATRA, que também cuida dos interesses dos juízes do trabalho, a AJUF, que também cuida dos juízes federais, a MAJUM, que cuida dos juízes militares, e a AMB é aquela associação, com 64 anos de idade, que congrega todas os segmentos da magistratura e todas essas variáveis. A sociedade brasileira é uma sociedade complexa. O juiz, integrante dessa sociedade, é um ser também complexo. E o desafio é fazer com que esse magistrado possa ser cada vez melhor. Um juiz melhor, é esse o desafio, né? O nosso Código de Ética, por exemplo, ele tem uma peculiaridade interessante. Diz que nós devemos, por um dever ético, estar sempre aperfeiçoados para prestar um melhor serviço para a sociedade. E, ao mesmo tempo, ele diz que é direito do cidadão, é direito da sociedade ter um juiz capacitado. Então, só nesse aspecto já dá para nós percebermos a importância de você ter um juiz fortalecido, um juiz capacitado, porque o nosso papel é prestar o melhor serviço para a sociedade. E, para isso, nós vamos ter de valorizar os magistrados. Cada um desses segmentos da magistratura tem pontos comuns. Na Escola Nacional da Magistratura, que eu presido, eu procuro trabalhar filosofia, antropologia, psicanálise, humanismo, para que o juiz brasileiro, de todos os segmentos, tenha essa base comum, para que possa ser um juiz do seu tempo, um juiz do seu espaço, um juiz humano, conhecedor da sociedade que ele próprio julga. Eu diria um juiz cosmopolita, um juiz que, onde estiver inserido, ele possa prestar o melhor serviço público para a sociedade. Tem que entender a sociedade para poder julgar. Exatamente. Né? Tem que compreender bem a sociedade e tem que ser um cidadão que se integra na sociedade. Diferente daquele juiz que se imaginava no passado que não poderia se contaminar pela sociedade. No passado se imaginava que o juiz tinha de ficar numa redoma e não podia ser contaminado pela sociedade. Hoje a gente tem alguma coisa parecida com isso. O juiz não pode se deixar influenciar pela opinião pública e deve fazer justiça com base nos elementos que ele tem nos autos. Então, eu tendo elementos nos autos de processo, eu devo procurar a melhor justiça com base naquilo que eu tenho nas mãos. Embora eu tenha de estar permanentemente conectado com esta mesma sociedade. O que eu não posso é me deixar influenciar pela justiça da sociedade, porque muitas vezes a justiça da sociedade não é a verdadeira justiça que consta dos autos de processo. No calor de uma discussão, por movimentos de rua, ou seja, no aspecto criminal, né? Pontuais. No aspecto criminal nós temos exemplos que são significativos, onde a opinião pública em determinado momento se posicionou lá em São Paulo, em face daquela escola de base de São Paulo, e havia uma denúncia anônima
e que não foi comprovada, não tinha nenhum elemento. O juiz que julgou o caso teve de julgar com muita independência e dizer que não havia nenhum daqueles elementos. Embora a sociedade toda, pelos boatos, já tivesse se posicionado no sentido de condenar os donos daquela escola. Bom, em todos esses episódios que nós podemos lembrar, nós vamos verificar que aquilo que a sociedade muitas vezes expressa como um desejo de vingança, um desejo que chama de justiça, mas na verdade é um desejo de vingança que ocorre normalmente nos crimes mais graves, o juiz não pode se deixar contaminar por isso. Ele tem que se basear nos elementos dos autos e ao mesmo tempo conhecer a sociedade para poder ser um melhor prestador de serviço público à sociedade. Doutor Bacelar, a conciliação sempre foi uma marca muito forte na sua carreira dentro da magistratura, né? Como é que o senhor encara essa questão? O que o senhor passa, por exemplo, da sua experiência a respeito disso? Algumas vezes é difícil você compreender algumas situações da sociedade brasileira. A sociedade brasileira valoriza quem briga, quem é o litigante, quem é o guerreiro. A universidade brasileira prepara o estudante de direito para a briga, para a guerra. O advogado mais valorizado é o advogado que trabalha no contencioso, aquele que briga. O advogado que pacifica, que faz consultoria, normalmente não é muito valorizado. O juiz que pacifica, que concilia, normalmente não é muito valorizado. O juiz que briga, que dá muitas sentenças, é o juiz mais valorizado. E esse aspecto já mostra mais ou menos o que retrata o perfil da sociedade brasileira. Hoje nós temos um estoque de causas no Brasil de 90 milhões de causas. Cada ano ingressam nos juízos brasileiros mais 25 milhões de causas. Não é possível que nós consigamos ter uma justiça rápida com todo esse volume de processos e brigando. A conciliação, ela consegue alguma coisa interessante, porque ela pacifica as pessoas. Ela consegue encontrar uma solução que termina o processo. Quando acontece uma conciliação, não há recursos aos tribunais. E, ao mesmo tempo, não ocorre uma fase de execução, porque normalmente é a própria vontade das pessoas que prevalece. Sendo a vontade das pessoas que prevalece, elas não têm que recorrer, não há necessidade de nenhuma imposição de força para fazer cumprir aquilo que foi a própria vontade delas. Então eu sou totalmente favorável à conciliação, e a conciliação é um processo, tem começo, tem meio, tem fim. As pessoas precisam aprender a conversar mais. E acesso à justiça é resolver o conflito, até mesmo independente do Poder Judiciário, conversando, e essa solução pode ser dentro do Poder Judiciário ou fora do Poder Judiciário. Conciliação, para mim, é uma palavra de ordem. Chegar a um senso comum, né? Exatamente. Mas na prática isso funciona de uma maneira tão simples assim, tão fácil assim? Na verdade precisa de uma capacitação. Costuma haver uma ideia de que todo mundo tem um pouquinho de conciliador. Todo mundo acha que sabe fazer conciliação, mas não é bem assim. Conciliação é uma técnica, é um processo, é uma arte. E ela começa com uma boa apresentação. Nas relações sociais as pessoas se cumprimentam. Então, um bom conciliador tem que entrar numa sala de conciliação e se apresentar. Dizer o seu nome, falar com as pessoas, perguntar para as pessoas como as pessoas preferem ser chamados, criar aquilo que os psicólogos chamam de rapport, que é um relacionamento respeitoso. E a partir daí saber ouvir. Esse detalhe é fundamental. O que acontece na prática? Intuitividade. A pessoa entra numa sala de conciliação e pergunta: tem acordo? Daí vem a resposta imediata das pessoas que estão envolvidas em face de um conflito e dizem: não tem acordo. Daí o conciliador ou o juiz diz: embora não tenha acordo, vamos tentar o acordo. Não é assim que se começa uma conciliação. Conciliação é processo. Nesse caso já partiu do não, é mais já difícil partiu chegar a um sim perfeito, depois, né? Perfeito. Essa é a avaliação que nós temos. Então, o conciliador, o juiz, ou todo aquele que trabalha numa conciliação, tem que começar conversando com as pessoas, sabendo ouvir, e a partir de uma escuta, que nós chamamos de escuta ativa, uma escuta dinâmica, as soluções acabam acontecendo. Mas para isso, dizia Plutarco, nós temos 2 ouvidos e uma só boca, não é por acaso. É para ouvir mais do que falar. E a tendência do sistema brasileiro é querer julgar. É o que dá nome ao poder judiciário, poder de julgar. O poder judiciário pode ser parceiro para conciliar os conflitos. Doutor Bacelar, o ambiente conta. Por exemplo, aqui na nossa entrevista a gente tem símbolos aqui que lembram a justiça, né? Isso. Num ambiente de conciliação, o que conta? Uma cor de parede, uma mesa? Isso foi interessante porque eu tenho trabalhado com alguma criatividade
porque a influência do ambiente é significativa. Então, em determinado momento, lá nos idos de 90, eu comecei a trabalhar o ambiente. Então, trabalhando o ambiente, cor da sala, o aroma da sala, a música, tudo isso pode influenciar no respeito das pessoas. Então, a pessoa precisa ser respeitada. E num ambiente formal, num ambiente muito bruto, sisudo, isso pode atrapalhar. Quando nós fizemos a experiência de ambientação, mesas redondas, as pessoas conversando num diálogo normal e simples, um espaço de respeito para uma boa conversa sobre um processo, os índices de conciliação subiram. Então nós chegamos a ter, na época, no âmbito dos juizados especiais cíveis, 80% de acordo nos casos. E isso era alguma coisa revolucionária. Agora, o que colaborou? Técnicas de mediação utilizadas na nossa velha conciliação, o ambiente respeitoso, as pessoas sendo bem tratadas, tendo lá uma água, tendo um cafezinho, tendo uma água, uma bolacha, fazendo com que elas se sentissem num ambiente confortável para resolver conflitos. O ambiente para resolver conflitos não precisa ser um ambiente de guerra, tem que ser um ambiente respeitoso. E isso fez com que as pessoas saíssem felizes, eu como juiz também ficasse cada vez mais feliz, fazendo cumprir principal papel do direito, principal papel da justiça, do próprio poder judiciário, pacificando as relações entre a sociedade. Cada um que saía da minha sala eu perguntava, era isso que você queria? Exatamente isso que eu queria. Perguntava para outro, era isso que o senhor queria? Era exatamente isso que eu queria. Se essa é a vontade dos senhores, eu vou homologar essa vontade. Eu vou dizer que essa é a vontade dos senhores e a questão está resolvida. Todo mundo sai feliz e a justiça, com o seu principal papel, que é de pacificar a sociedade, acaba sendo cumprido. A magistratura hoje, ela precisa, por exemplo, de um líder litigante, ou de um líder conciliador? Eu penso que nós temos que conciliar, como verdadeiros conciliadores e mediadores, esses dois valores, né? Esses tempos até um jornalista me perguntava como seria a minha relação com os demais poderes, com o Conselho Nacional de Justiça, com o Supremo Tribunal Federal. E aí a resposta veio de uma maneira natural dizendo, com o respeito devido e a firmeza necessária. Sempre aberto ao diálogo, sempre com espaço diplomático de respeito, mas com muita firmeza quando necessário. E eu acho que pode parecer paradoxal, mas é fundamental que nós tenhamos muito claros estes valores. A mediação e a conciliação e sempre estar aberto ao diálogo não significa dizer você renunciar a direitos. Então, na defesa dos direitos, das prerrogativas e das garantias dos magistrados, eu vou ter sempre muita firmeza necessária para defendê-los incondicionalmente, porque esse é o papel de uma associação de magistrados que deve ser uma associação para os magistrados. E sendo uma associação de magistrados para os magistrados, ela deve propiciar justiça para o Brasil. Juiz forte, Brasil melhor. Vamos valorizar o juiz para que a justiça brasileira seja melhor. O Brasil entende bem isso, doutor Bacelar? Para a sociedade, por exemplo, isso é uma questão polêmica no discurso com a sociedade, que muitas vezes vê o juiz reivindicando direitos que muitas vezes extrapolam o alcance de boa parte dos brasileiros, né? Muitas vezes a sociedade trata alguns direitos e garantias dos magistrados que foram criados para proteger a própria sociedade como se fossem privilégios. E isso precisa ser esclarecido. O meu desafio vai ser procurar esse esclarecimento. Agora mesmo, quando se discute no Congresso Nacional a questão da quebra da vitaliciedade, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Congresso Nacional, presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, tive com o presidente da Câmara dos Deputados. Conversando com esses deputados, a afirmação que eu fiz é que a vitaliciedade é tão importante para o juiz, para a sua independência, como é importante a imunidade parlamentar para o Poder Legislativo. E talvez a gente possa imaginar tantas outras prerrogativas para o jornalista, como o sigilo de fonte ao jornalista, essencial à sua atividade, a prerrogativa de porte de arma para os policiais que defendem a sociedade e precisam ter essa independência e essa firmeza. E nós podemos imaginar em várias outras profissões, atividades de risco, características especiais para que a gente possa trabalhar isso. Vai ser um desafio muito grande poder explicar para a sociedade que o juiz
fortalecido em seus direitos, em suas garantias, prestará um melhor serviço para a sociedade. A proteção a ele é a proteção ao direito, às vezes, de um interesse menor, porque a pressão sempre vem de um interesse maior, né? Exatamente. E aí o que a gente imagina é o seguinte, ser juiz é ser juiz para todos, independente de qualidades econômicas, poderio financeiro. Ser juiz é ser juiz e poder julgar com independência. Eu sempre digo que o juiz é obrigado a julgar. Então, se cair um caso na minha mão, como todos os dias eu tenho julgado os casos, eu não posso dizer, não, esse caso eu não julgo. Eu sou obrigado a julgar. Se eu sou obrigado a julgar, eu tenho que julgar com independência. E para julgar com independência, eu preciso ter uma condição de tranquilidade econômica, uma condição de tranquilidade econômica. Eu tenho que ter uma condição de saúde possível e viável para eu poder desempenhar a minha atividade. E mesmo sofrendo ameaças, porque muitos juízes do Brasil sofrem ameaças. A segurança do magistrado também impacta na sua decisão. O juiz, mesmo sofrendo ameaças, ele tem que ter o equilíbrio necessário para, ainda que sofrendo ameaças, continuar com independência, julgando os casos em prol da sociedade. Então, são grandes desafios. Eu espero um dia poder ser compreendido pela sociedade na defesa das prerrogativas do juiz, porque sempre vou fazê-lo na defesa dos direitos do cidadão. Ok. O senhor falaria, por exemplo, para cada juiz que vier encontrar pela rua a partir de agora? Eu confio na justiça brasileira, quero trabalhar pelo fortalecimento do poder judiciário e pela melhora na qualidade de vida do juiz para que ele seja o melhor prestador de serviço público à sociedade. Juiz forte, Brasil melhor. Eu acredito e confio nessa condição para o fortalecimento da própria estrutura democrática do nosso país. Para a gente encerrar, a campanha é nacional, mas é claro, o senhor é um juiz paranaense e possivelmente conta com o apoio maciço da magistratura aqui no Paraná, independente da disputa regional que também acontece, mas possivelmente o senhor tem essa expectativa de receber esse reconhecimento dentro de casa, né? Como é que fica essa questão? Eu sou paranaense, tenho muito orgulho de ser paranaense. Nós tivemos um presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, há muitos anos atrás, Francisco de Paula Xavier Neto, o Xavierzinho, como carinhosamente é conhecido, e foi quem me introduziu há mais de 20 anos no movimento associativo. Eu estou no movimento associativo há mais de 20 anos, trabalhando em projetos, desenvolvendo pesquisas, em prol do fortalecimento da magistratura. O Paraná precisa ocupar o seu merecido local de destaque e, representando o Paraná, tendo apoio do presidente do Tribunal de Justiça, da Associação dos Magistrados, do diretor da Escola da Magistratura, da sociedade paranaense, certamente os paranaenses vão se orgulhar, porque eu vou representar muito bem o meu estado em prol de uma justiça melhor para o Brasil.